Bom dia, turma. A nossa aula vai ser sobre método científico, tá? Então, olha só. Antes de começar a aula sobre método científico, eu vou pedir para vocês copiarem o slide, passar para o caderno e fazer os exercícios, páginas 50, 54, 55, 56 e 57, que vai ser para aula, tá? É o nosso primeiro tempo de aula, tá? Então, o que é método científico? Qual é a definição do método científico? Método científico pode ser definido como a maneira ou conjunto de regras básicas em uma investigação científica, com o intuito de obter resultados os mais confiáveis quanto for possível. Entretanto, o método científico é algo mais subjetivo ou implícito do modo de pensar científico do que um manual com regras explícitas sobre como o cientista ou outro deve agir, tá bom? Então, na realidade, o método científico, ele está relacionado aos estudos teóricos e às pesquisas experimentais. Então, olha só, o método científico, ele apresenta as etapas. Quais são essas etapas? A primeira etapa é a observação. Então, observação vai estar relacionado ao fato ou fenômeno e a coleta de dados. A segunda etapa do método científico é a problematização, que vai estar relacionado ao levantamento e à identificação do problema. A terceira etapa do método científico é a formulação de hipótese, tá? A quarta etapa é a experimentação. Então, olha só, ela pode dar objetivo, né, um resultado correto ou não. E aí o cientista, ele vai tentar novamente essa experimentação, tá? Então, ela também pode estar relacionada à reformulação das etapas anteriores, se for necessário. E a última etapa é a conclusão, tá bom? Então, olha só, nesse slide ele está mostrando o procedimento hipotético dedutivo em ciência. Então, essa representação é de um experimento para testar a hipótese de que os bichos da goiaba são larvas de moscas, tá? Então, a menina, ela começou com uma pergunta, depois da pergunta ela veio uma formulação de uma hipótese, e aí depois dessa formulação de hipótese veio o levantamento, tá, de deduções, e aí depois ela veio com testes para uma nova observação, experimento, até chegar à conclusão, tá bom? O outro slide, né, ele vai falar como que surgiu a vida no nosso planeta. Então, olha só, amores, existe várias teorias a respeito sobre a vida do nosso planeta. Então, a teoria, nós vamos falar, as mais importantes, tá? São duas teorias. A teoria da geração espontânea ou a biogênese. Essa teoria, tá? Ela defendia o surgimento dos seres vivos a partir da matéria bruta, sem vida, tá? Ou mesmo pela transformação de outros seres vivos. E a segunda teoria é a teoria da biogênese. Essa teoria é a teoria mais aceita até hoje pelos cientistas, tá? Os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua própria espécie, tá bom? E aí, antes de chegar no experimento de Red, eu queria falar para vocês, tá? A respeito da origem da vida, existem outras teorias conhecidas, como a teoria, tá, do criacionismo, né, que eu vou falar depois para vocês. Essa teoria, ela fala que o ser vivo, né, que ocorreu um ser divino que deu origem a tudo do universo. Tem a teoria da panspermia cósmica, né? Essa teoria, ela diz que os seres vivos vieram do espaço sideral, tá? Então, olha só, para poder tentar explicar esse experimento, Red, o que ele fez? Ele, naquela época,
ele pegou, né, carne, e essa carne ele colocou em potes. Um pote estava fechado e o outro aberto, tá? O pote fechado, a carne entrava em decomposição e as moscas ficavam voando. O pote aberto, a mosca, elas pousavam, né, na carne em decomposição e soltavam seus ovos. Com o tempo surgiu, né, as larvas. Por que ele fez esse experimento? Porque muito tempo atrás, antes desse experimento, Van Helmont, ele fez um experimento para provar que a teoria, né, sobre que o ser vivo, ele surgia da matéria inanimada, da matéria bruta. Então, o que ele fez? Ele colocou numa caixa uma camisa suja, com muito suor, com germe de trigo, tá? E por volta de 3 semanas depois, nascia um filhote de camundongos. Então, ele provava, assim, que os camundongos tinham sido gerado espontaneamente. Do suor humano teria sido o princípio ativo. Só que alguns cientistas, eles não acreditavam nessa teoria, né? Então essa teoria, ela ficou conhecida como teoria da abiogênese. E aí veio o Red para quê? Para refutar essa teoria da abiogênese, tá? Então vamos lá no próximo slide. E aí existiram o quê? Os cientistas como Netherham e Spallanzani. Ele distribuiu o caldo nutritivo entre os frascos que foram fervidos, imediatamente fechados em rolhas de cortiça. Depois de algum dia, havia seres microscópicos nesse caldo. Sua explicação foi que teriam surgido por geração espontânea, porque naquela época ele não sabia, né, desses micro-organismos que viviam no ar. Só que o experimento de Spallanzani, né, preparou esses frascos, tá, em um caldo nutritivo, né, previamente fervidos. 4 deles foram fechados com rolhas de cortiça e 4 tiveram os gargalhos derretidos no fogo, de forma que adquirirem uma vedação hermética. Após alguns dias, micro-organismos haviam surgido só nos frascos arrolhados com cortiça. Sua explicação foi que a vedação ou o tempo de fervura utilizados por Netherham havia sido ineficientes para impedir a contaminação do caldo. Tá? Então eram esses experimentos para justamente para ver qual era a teoria mais aceita, se era biogênese ou biogênese, tá bem? Bom, e aí, né, veio, né, o Pasteur para sua contribuição. Então, o que ele fez? Ele isolou o caldo nutritivo de tal forma que impediu que o contato dos micro-organismos, mesmo com a entrada do ar, como isso demonstrou aí no experimento dele, mostrou que os micro-organismos eram provenientes do meio externo. Então, ele, com esse experimento, que foi chamado como pescoço de cisne, ele mostrou que os seres vivos, eles surgiam, né, do meio externo, ok? Bom, aí tem a teoria do criacionismo e neocriacionismo. A teoria do criacionismo, ela fala o quê? O surgimento da vida explica por uma vontade de um Criador divino. E os seres vivos eram imutáveis. Só que com o passar do tempo, os cientistas não acreditavam nessa teoria. Né? Eles começavam, como é que um ser vivo é imutável? Vai passar os anos, não pode ocorrer uma mutação, uma evolução da espécie? Aí surgiu a teoria do neocriacionismo. Essa teoria acreditava na evolução gradual dos seres vivos, ok? Bom, aí a partir dessas teorias, da teoria da abiogênese, da teoria da biogênese, né? Até mesmo da teoria do criacionismo, né? E os cientistas começaram a discutir e veio a evolução química. Segundo essa teoria,
as primeiras formas de vida teriam surgido lenta e ocasionalmente nos oceanos primitivos, como resultado da evolução química de substâncias inorgânicas a orgânicas. Seus princípios foram postulados por 3 cientistas em trabalhos independentes, tá? Então foi por Thomas entre o ano de 1825 e o ano de 1895, o russo Alexander Oparin, que entre os anos de 1894 a 1890. Gente, é o contrário, tá? Me perdoa. É de 1990 a 1894 a 1980, perdão, tá? E também o inglês John, tá? Entre os anos de 1892 a 1964. Então eles testaram a evolução química desses seres vivos, tá? Dos primeiros seres vivos que eram chamados de coacervados, tá? Aí, a partir desses estudos, desses cientistas, surgiu o experimento de Miller e Urey. O que eles tentaram representar? Eles tentaram fazer a condições da Terra primitiva. Então, esse experimento aqui, ele está mostrando para vocês, tá, o experimento da Terra primitiva. Vocês vão lembrar que na Terra primitiva, né, o que acontecia? Não existiam condições de vida na Terra, principalmente devido à grande quantidade de gases tóxicos, né, como, por exemplo, tá, a amônia, o metano, o hidrogênio e o vapor d'água. Mas estudos posteriores indicaram também que na atmosfera primitiva conteria ainda o dióxido de carbono, o nitrogênio, o monóxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio, tá? E aí o que aconteceu? A condensação do vapor de água originava chuvas que caíam sobre a superfície aquecida da crosta terrestre. Em contato com essa crosta, a água evaporava rapidamente porque a terra era muito quente e condensava em seguida, originando novas tempestades, constituindo um ciclo ativo de chuvas acompanhada por inúmeras descargas elétricas. E naquela época eram os raios, né? A ausência da camada de ozônio permitia um verdadeiro bombardeio de superfícies terrestres por radiações ultravioleta e alta intensidade. E essa mistura desses gases, sujeita à ação da radiação ultravioleta, do calor da crosta terrestre e da atividade vulcânica, teria dado origem a compostos orgânicos simples em uma solução de tal como uma sopa primitiva. Os conjuntos moleculares teriam agregados numa estrutura rodeada por uma espécie de membrana que a isolava no meio. Essa estrutura seria os coacervados. Então, esse experimento de Miller e Urey, ele tentou explicar a atmosfera primitiva. E só que ele teve um resultado bom, tá? Então, a nossa aula termina por aqui, tá? Vai ter os exercícios que vocês vão fazer no primeiro tempo. No segundo tempo, né, eu vou corrigir os exercícios feitos por vocês e aí eu vou passar um trabalhinho de casa para vocês. Vocês vão fazer a página 61, 64, 65, 66 e 67. Ok, turma? Um beijo!